Olá, boa noite, meus amigos, boa noite, meus irmãos. Que prazer estar novamente aqui. Que bom poder estar novamente estudando um pouquinho, conhecendo sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E é com muita alegria que eu me encontro novamente aqui entre esses nossos irmãos. Vamos ver se eu consigo pegar aqui no computador as mensagens. Mas então, meus irmãos, espero que todos tenham passado por uma semana bem tranquila, em paz, com um pouco de alegria, tranquilidade e que tudo aquilo de bom que nós possamos ter durante esta nossa existência terrena. Boa noite, Eli. Boa noite, seja bem-vinda. Muito bom estar aqui recebendo amigos. Com muita alegria, realmente, que eu me encontro aqui neste momento. Como eu digo toda semana, nós não faremos a prece de abertura, porque nós vamos deixar para o final. E uma boa noite, seja bem-vinda, querida amiga. Então, nós faremos sempre a prece no final. Agora, no início, nós vamos sempre lendo o Evangelho de Chico, escrito por Carlos Bacelli. Realmente é um ensinamento maravilhoso. Neste Evangelho, Bacelli foi pegando frases de Chico e foi colocando dia a dia neste livro. Ele faz uma entrevista também com o Chico no início e a gente fica assim, espantada de poder entender um pouco quem era essa criatura. Chico Xavier, que coisa maravilhosa. E este livro que nós escolhemos para a gente estudar um pouco, poder entender um pouco sobre aquilo que Neio Lúcio escreveu para nós através da psicografia de Chico Xavier. E neste livro, hoje, nós vamos ler o 3º capítulo, que é Explicações do Mestre. São situações que foram acontecendo enquanto o Mestre fazia o Evangelho no lar. Isto é muito bom, é muito gratificante. É um ensinamento, é uma reflexão para que a gente tente, de alguma forma, compreender um pouquinho sobre essa doutrina. Trooper Cláudia, boa noite, seja bem-vinda. Eu preciso saber sobre o nome de todo esse povo, porque eu só leio assim. Isabel, boa noite. Isabel Rodrigues. Karina Bataus, boa noite, querida amiga. Um prazer tê-la aqui. Isabel, boa noite, boa noite. Geralmente o pessoal daqui de Araraquara, né, que são amigos, a gente já sabe o nome, né? E então alguns a gente ainda não conhece, mas é um prazer muito grande tê-los aqui toda semana para que a gente possa, juntos, entender o que é que o Mestre Jesus quis nos ensinar e que nós possamos aprender aos poucos esses ensinamentos. Então eu vou ler já de início o número 4 do Evangelho do Chico, escrito por Carlos Bacelli,
onde ele nos dá mais uma lição para que a gente possa refletir bastante. Então, o Chico diz assim: nunca atravessei um dia sem luta. Quando as coisas corriam muito bem para mim, eu podia esperar. No final da tarde ou da noite aparecia o problema. Mas eu nunca pude me dar ao luxo de ficar choramingando. Pois ele tinha alguém ao lado dele, né? E aí ele diz: Emmanuel dizia: Chico, o médium tem que deixar o problema de lado. Médium que não aprende a esquecer e seguir adiante, que não remove de dentro de si mesmo os obstáculos, compromete o trabalho. Então, eu tinha que sofrer calado, não dando mais de 2 ou 3 minutos de atenção ao meu aborrecimento. Jucimara, boa noite, seja bem-vinda. Então, gente, olha aqui, Chico falando que ele não se preocupava com o trabalho, com os problemas, quer dizer, 2 ou 3 minutos, e ele já tinha que passar para o lado mais feliz, mais alegre da sua existência. Porque, como diz aqui Emmanuel, para ele, né, o médium tem que deixar o problema de lado. Médium que não aprende a esquecer e seguir adiante, que não remove de dentro de si mesmo os obstáculos, compromete o trabalho. Como todos nós somos médiums, então eis aqui mais uma grande e bela reflexão para a gente poder entender quem era realmente o Chico e o que é que Emmanuel queria dizer a ele através de todos esses ensinamentos. Então vamos lá. Hoje a explicação da nossa lição é o próprio Jesus que está nos dando esse final, esse fecho. E é muito importante, gente, muito importante. É para a gente refletir bastante. E se vocês quiserem interagir, interajam conosco, vão conversando, a gente vai tentando juntos aprender um pouco mais, não é? Então, essa lição, que é a número 3, diz assim: em plena conversação edificante, Sara, a esposa de Benjamim, o criador de cabras, ouvindo comentários do mestre nos doces entendimentos no lar de Cafarnaum, perguntou de olhos fascinados pelas revelações novas. A ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Temos ouvido, essa é a fala de Sara, temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a Boa Nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem. Não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo o que aceito como sendo propriedade minha. A dama confessava-se com simplicidade. Não obstante o sorriso desapontado de quem encontra obstáculos quase invencíveis. Grace, boa noite. Grace Érica, boa noite, seja bem-vinda. Olha só, quando nós fazemos os nossos estudos durante a semana, normalmente eu leio uma página do Evangelho e depois a gente lê a lição. E hoje, coincidentemente, né? O acaso não existe, o Chico está falando exatamente o que a Sara está dizendo aqui.
que ela não consegue desculpar as pessoas que os ofendem. Ela não consegue deixar de ser ciumenta. Ela não quer ter vantagem nenhuma. Ela não quer dar vantagem para o outro. Ela quer sempre ter vantagem, porque ela é muito apegada aos seus bens. Olha só, será que nós podemos trazer esses ensinamentos para aqui, para o nosso dia? Lúcia Macedo, boa noite, seja bem-vinda. Será que nós podemos? Vamos pensar um pouquinho. Será que nós estamos sempre querendo levar vantagem em tudo? Será que nós estamos sempre apegadas nos nossos bens, em todos os nossos bens, tanto os bens materiais como os bens físicos? Porque eu sempre falo, nós somos também matéria, então nós também ficamos agarrados uns aos outros. Claro, amamos os nossos irmãos, amamos os nossos queridos que estão convivendo conosco nesta encarnação, sim, mas quando chega na hora de separarmos uns dos outros, nós temos que ter muita coragem e muita humildade, muita paciência, muita benevolência para com o próprio Deus, que é Ele que comanda. E é nesta hora que nós temos que entregar os nossos irmãos, entregar a nossa parte material. Então fica difícil para nós, muitas vezes, entender, aceitar. Não é fácil, claro que não é fácil. É uma situação bem delicada, mas nós precisamos, de alguma forma, sem querer levar vantagem, sem querer ser o melhor, sem querer ter ciúme, como ela diz aqui, ciumenta de tudo, como aquilo que é de propriedade dela, a Sara diz aqui. Então, tudo para nós é propriedade nossa, para nós. Mas, na verdade, nós chegamos apenas com aquilo que Deus nos deu, que é o corpo físico. O espírito traz junto dele o perispírito, o corpo físico. Quando nós vamos embora, nós vamos deixando para trás o nosso corpo físico e levando apenas o espírito e o perispírito. Então nós não conseguimos carregar nada, nenhum bem material, absolutamente nada. Fica tudo aqui, fica tudo aqui. Gladys, eu já te dei boa noite, já dei. Gladys Érica, Glade Érica e Gladys Souza deve ser a mesma pessoa, não é? Depois vocês vão colocando se sim ou se não, que eu preciso fazer uma listinha aqui para poder conhecer vocês melhores. Então, meus irmãos, será que a gente ainda é como a Sara? Será que a gente ainda está seguindo desta forma a nossa encarnação? Aqui a Gladys Souza diz que não. Então a Gladys Souza não é a mesma Gladys Érica. É isso? Vamos devagarinho conhecendo. Então, vocês acham que nós podemos já estar fora desta ideia de que a Sara diz aqui? Que ela não consegue desculpar ninguém, que ela não consegue se desvencilhar dos bens que ela possui? Vamos então seguir mais um pedacinho e ver o que é que quem está assistindo juntamente com o mestre pode dizer sobre isto. E aí Pedro, que está lá
Pedro, que está no meio de todas essas conversas, ele diz que para isso, ou seja, para poder tirar todas essas mazelas nossas, que são as nossas velhas normas, nós temos que ter boa vontade. É o que Emmanuel sempre diz, boa vontade. E a esposa de Simão Pedro diz assim, além de ter a boa vontade que Pedro acabou de dizer, ela diz assim: com a fé em nosso Pai Celestial, atravessaremos os tropeços mais duros. E aí todos aqueles presentes que ali estavam transparecia ansiosa expectativa quanto ao pronunciamento do Senhor, que falou em seguida a longo silêncio. Então todos ficaram ali em silêncio, aguardando com muito carinho o pronunciamento do nosso Mestre Jesus. E aí ele pergunta a Sara: Sara, qual é o serviço fundamental da tua casa? Lembra aqui no começo que nós vimos Sara, a esposa de Benjamim, criadores de cabras? Pois então ela responde a Jesus: é a criação de cabras. E aí ele pergunta: como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? E aí então ela responde: Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente, cuidadosamente, o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Então nós sabemos que se nós fervermos o leite e colocarmos em uma vasilha que não esteja completamente limpa, o leite vai azedar. Então imaginem vocês que quando se tira um leite, aqui no caso da cabra, e se coloca num vasilhame que tenha algum vestígio de qualquer um que possa azedar, que possa estragar o leite, não vai funcionar. Então tem que ser tirado todo o detrito que ficar neste vasilhame, porque ele azeda com muita facilidade. Hoje nós temos os leites de caixinha, nem todo mundo usa, mas a maioria sim. Então, quem está acostumado a comprar o leite de saquinho, costuma se ferver, né? E depois colocar, a hora que vai ferver, em uma leiteira limpa, sequinha, sem nenhum vestígio de nenhuma sujeira anterior. Então, assim é que é necessário para que tudo fique certinho. Então, aqui ele está dizendo, e aí vamos ver então o que é que o nosso mestre compara este leite, compara esta pergunta que ele faz a Sara, que ele pergunta: como procedes para conservar o leite inalterado e puro? Né? Então vamos ver como é que ele fala. Então ele diz assim, sorrindo, como sempre, Jesus sempre sorrindo: assim é a revelação celeste no coração humano. Temos que ter o nosso coração limpo, sem nenhum vestígio. Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades do nosso íntimo, ou seja, com a sujeira daquilo que ficou do nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Olha só,
Então aquele leite que é puro vai se misturar com o leite e vai azedar, vai estragar, ele vai então fazer com que o vaso da nossa alma não fique completamente puro, não fique limpo, e vai se confundindo com a sujeira do nosso íntimo. Aí ele ainda diz: em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. Quando Moisés, quando os profetas vieram nos trazer todos aqueles ensinamentos, que certamente estávamos lá, estávamos sim recebendo todas essas mensagens divinas, nós não estávamos ainda com os nossos receptáculos limpos, prontos, purificados, para que pudesse recebermos os ensinamentos. Porque como nós sabemos, como sempre nós comentamos, naquela época todos nós éramos ainda muito duros, muito brutos, precisávamos ser lapidados. Ainda estamos tentando devagarinho conseguir deixar o nosso vaso limpo, para que tudo aquilo que a gente vá recebendo como ensinamento do Mestre, como ensinamento daqueles que vêm nos orientar, sejam os espíritos benfeitores, sejam os nossos protetores, sejam as mensagens que recebemos, os livros, né, da codificação que vem nos ensinando, que nós possamos estar com o nosso vaso, porque nada mais somos do que um vaso que dentro dele é colocado todos os ensinamentos, e precisamos deixar que tudo fique muito puro para que nós possamos receber os ensinamentos e poder filtrá-lo de uma forma que nós possamos compreender e estarmos sempre purificados no vaso da nossa alma. Então ele continua aqui: é por isso que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. Pois é, como nós somos? Uma hora nós estamos confiantes, outra hora nós não estamos tão confiantes assim. Porque quando aparece-nos algum problema, quando nos aparece algo que nós ficamos tremendo na nossa base, como costumamos dizer, nós ficamos incrédulos, porque nós não confiamos. Quando chega um problema, nós somos justos para algumas situações, mas somos injustos com outras. Então, às vezes somos bons, como ele diz aqui, mas às vezes nós somos maus. Então, dentro de nós ainda está muito misturado, como ele diz aqui, se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades do nosso íntimo. Então, nós ainda trazemos das nossas encarnações anteriores, passadas, nós trazemos muita sujeira, que hoje nós precisamos ir limpando aos poucos. Mas como nós ainda não conseguimos receber, porque aqui ele diz que os Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas nós ainda não conseguimos filtrar. Nós somos mais ou menos como aquele coador, quando nós vamos coar um líquido qualquer alimento, enfim, qualquer objeto que a gente vá coar. Se a peneira for muito grossa, se o coador a trama dele for muito grossa,
o que é que vai passar? Não vai passar só o líquido. Aquilo que está dentro, aquilo que está junto, vai passar e vai descer também. Acabei agora de coar um suco de laranja, esses que já vêm aqueles concentrados, para colocar na mamadeira da minha neta. Então, aquelas garrafinhas, como a gente costuma chamar, não passa pelo bico da mamadeira. Então, eu fui sacudindo para que não sobrasse. Olá, o vidro foi pausado, mas eu não sei se ele continua ao vivo. Alguém pode me dizer, por favor? Não sei o que aconteceu, simplesmente apagou a tela. Rafael, boa noite, seja bem-vindo. Travou? Aqui para mim simplesmente a tela ficou negra. Voltou? Ai, que bom, que bom, que bom. Obrigado pela informação, gente. Agora tá beleza. Que bom, Ilma, obrigado. Não sei o que aconteceu, a tela simplesmente ficou negra para mim, mas ainda bem que tá tudo bem. Deus é Pai. Então, como eu estava dizendo, eu estava coando um suco de laranja para que as garrafinhas, né, ficassem no coador e só passasse o líquido no copo para depois eu colocar na mamadeira. Se eu, por acaso, pegasse um coadorzinho, uma peneira, que fosse com a trama muito aberta, passariam as garrafinhas também. Então, nós somos mais ou menos assim. Se eu não consigo filtrar tudo aquilo que está em mim, que ainda me faz mal, aquilo que faz mal para os nossos semelhantes, então o que eu preciso ser? Eu preciso ser justa, eu preciso ser uma crente, uma cristã fiel, eu preciso ser boa, mas isso é o tempo todo, não é apenas em algumas situações. Então aqui ele diz, é por isso que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. Então nós somos assim. Dependendo da situação em que nós nos encontramos, nós agimos de alguma forma. Vocês concordam, não é, irmãos? É assim que a gente faz. Porque quando nós estamos bem, quando a situação é bem gratificante, nós vamos tocando, vamos levando numa boa. Mas de repente acontece alguma coisa, nós ficamos injustos às vezes, porque nós nos sentimos no direito de julgar o próximo. Então, julgamos os nossos entes queridos com a maior justiça, mas aqueles que não são tão queridos assim, nós somos injustos às vezes, e não nos cabe julgar, claro. Às vezes somos crentes, às vezes somos incrédulos, porque quando nós estamos com um problema qualquer, uma situação, nós ficamos, será que Deus vai me ajudar? Mas será que realmente vai acontecer? Então nós ficamos incrédulos, ao invés de nós dizermos que seja feita a vossa vontade, assim na terra como em toda parte. Por isso, nós não confiamos às vezes, nós não temos a certeza, porque o que está reservado do lado de lá não é às vezes o mesmo desejo nosso. Porque Deus não pode satisfazer as nossas vontades o tempo todo. Porque aquilo que nós queremos, às vezes, não é bom para nós. E nós sabemos muito bem disso, que muitas vezes, depois de todo o acontecimento, nós dizemos, ai, que bom que não foi daquela forma. Eu queria tanto que fosse assim e agora não aconteceu. Olha como foi bom, como foi interessante, como eu me sinto feliz agora.
Então, é assim que a gente age. Somos às vezes crente e às vezes não. E aí Jesus ainda continua aqui, dizendo: o leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo. Mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Então aqui nós costumamos dizer, alguns, costumam dizer que temos que tirar o homem velho e colocar para podermos ser o homem novo. Mas nós não temos condição tão rapidinha. Nós não temos condição de tirar de nós o homem velho. Nós não temos essa condição. Deixa eu dar uma espiada aqui, meus irmãos, para ver o que é que está acontecendo nessa tomada. Que ela está ligada e é a segunda vez que acontece isso. Vamos lá. Estamos ao vivo, então vamos continuar. Não sei se para vocês caiu novamente ou não, mas a tela simplesmente fica negra para mim. Bom, então vamos ler mais um pedacinho aqui. Então, como ele disse, o que chega até nós, que aqui ele está comparando, o alimento novo, vai se misturando com a ferrugem do nosso egoísmo velho, porque todos nós somos egoístas. O nosso egoísmo, o nosso orgulho é o que atravanca a nossa evolução. Isso nós já sabemos. Então, quando nós temos um esclarecimento bom, mas nós ainda nos mantemos naquele egoísmo que está velho ainda dentro de nós, então nós precisamos fazer esta mudança, precisamos limpar aos poucos e ir mudando o homem velho para o homem novo. Não podemos eliminá-lo de uma vez só. Então, do serviço renovador da alma, continua Jesus, restará então o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. E aí a pequena assembleia na casa de Pedro, que recebia a lição sublime e singela, comovidamente, sem qualquer interferência verbal, permanece prestando atenção e refletindo sobre aquilo em que o mestre queria nos ensinar. O mestre, porém, levantando-se com discrição e humildade, afagou os cabelos da senhora, ou seja, da Sara, que o interpelava, e concluiu generoso: boa noite, Martiele, seja bem-vinda, boa noite. Já estamos há meia hora aqui, mas estamos seguindo, com fé em Deus, vamos nós. Então o mestre diz assim: o orvalho, num lírio alvo, é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueças destas verdades simples e claras da natureza. Olha só a comparação que ele faz com todos os ensinamentos que nós podemos receber. Então aqui ele compara o lírio, que quando este lírio está no orvalho, é um diamante celeste. Mas se ele estiver no meio da poeira, numa estrada em que ele é coberto, e esse orvalho cai, ele se torna uma gota lamacenta. Então é mais ou menos assim que nós precisamos pensar. Porque como ele disse anteriormente, quando ela diz, também aqui que ela pergunta, e ela diz para Jesus
que a ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime, e ela sabe disso. Mas, todavia, como podemos entrar nela? E ela pergunta, como posso iniciar-me nela? Que ela já ouviu as pregações, ela sabe que a Boa Nova aconselha, é muito boa, acima de tudo, fala sobre o amor, fala sobre o perdão, mas ela não consegue, porque ela queria ser fiel, ela desejaria ser fiel a esses princípios, mas ela se sente presa às velhas normas. E quem é que de nós não nos sentimos assim? Nós nos sentimos presos a velhas normas. Lógico, nós tivemos vários exemplos na nossa vida, antes até em outras encarnações, nós tivemos situações em que fica difícil hoje nós desvencilharmos delas. Está travado de novo, né, meus irmãos? Eu estou vendo aqui que travou, acho que agora voltou. Então, nós nos sentimos assim, presos ainda a velhos preconceitos, aos velhos ensinamentos, porque nos foi passado tantas coisas pelas pessoas, pela nossa vivência, e fica um pouco difícil a gente desvencilhar. Imagino, né, quem nasceu em uma outra religião e que teve os ensinamentos de certa forma, hoje vê que é diferente, hoje vê que a doutrina dos espíritos vão nos esclarecendo, vai nos dizendo tantas coisas, e muitas vezes nós ficamos vacilantes. Muitas vezes a gente pergunta, mas será que realmente é assim? A gente ouve tantos irmãos que já estão na doutrina há algum tempo e ficam vacilantes, não é? Muitos então, no caso, alguém que a gente conhece, outro irmão, outro aqui, outro lá, acredita em determinadas situações da doutrina, mas não aceita outras. Então não são os verdadeiros espíritas, são espiritualistas. Acreditam, por exemplo, que o espírito é eterno, mas não aceita a reencarnação, não aceita várias encarnações e assim por diante. Então aqui, como ele diz aqui, que nós precisaríamos mudar, que nós precisaríamos cautelosamente ir colocando dentro do nosso vaso aquilo que é puro, para que o leite não se torne azedo. Então é o leite que ele faz essa comparação, esse leite é o ensinamento, é o conhecimento, porque ele diz aqui que desde o tempo de Moisés e os profetas, esses valores já foram trazidos para nós, essas mensagens divinas já foram trazidas até nós. Mas nós ainda não tivemos esta mudança em nós. Nós não conseguimos. Porque ele diz que os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo. Então nós ainda não tiramos de dentro de nós o homem velho, aqueles preconceitos, aqueles ensinamentos. Por isso é que nós somos ao mesmo tempo justo e injusto, crentes e incrédulos, bons e maus. Cada situação, a cada momento, nós somos aquilo que ele diz aqui. E como nós já comentamos, o egoísmo nosso, que ele diz aqui, vai se misturando com aquele alimento novo, e aí essa ferrugem que ele fala que é o nosso egoísmo,
que atravanca a nossa evolução, vai ficando então, ele compara, como um vinagre da incompreensão, porque muitas vezes nós vamos adiando esse trabalho para alcançarmos o reino de Deus. Porque para alcançarmos o reino de Deus, precisamos ir aos poucos nos reformando, precisamos pegar os nossos vícios e ir deixando um pouquinho de cada lado. Não podemos esquecer que nós precisamos, sim, fazer essa mudança. Precisamos aproveitar também esta encarnação. Não devemos deixar para amanhã, mas também não podemos atrapalhar. Temos que caminhar com muita compreensão, temos que caminhar pensando que todos esses ensinamentos de Jesus possa fazer com que nós sejamos aquele lírio alvo como um diamante celeste. E jamais deixar que esta poeira, esta sujeira que vem e caia sobre este lírio que está com o orvalho se torne uma gota lamacenta. Então, é muito importante que a gente consiga, dentro dos nossos pequenos estudos, nosso pequeno conhecimento ainda, porque eu sempre digo, quando nós vamos estudando, nós vamos percebendo que cada dia mais nós sabemos menos. Porque quanto mais nós estudamos, mais nós ficamos percebendo que tudo aquilo que nos chega é necessário que nós também façamos parte disto na nossa vida. Porque de nada adianta falarmos palavras bonitas, lermos livros maravilhosos, compreendermos como é a nossa doutrina, mas não usá-la. Nós temos então que usar também no nosso dia a dia, começar a usar, começar a passar esta corrente do bem para todos os nossos irmãos. É difícil? Temos problemas para tudo? Sim, mas vamos aproveitar essa oportunidade. Vamos aproveitar, principalmente nós, que temos a oportunidade de compreender a facilidade que hoje a internet nos proporciona, uns centros espíritas com tantos estudos, tantos grupos, tantas lives hoje para a gente poder crescer, compreender, estudar e ler. Enfim, meus irmãos, este é o capítulo das explicações do Mestre, o terceiro capítulo do livro Jesus no Lar. Toda semana eu mostro, este é o exemplar que eu tenho, alguns já estão com nova capa, outros são mais antigos, tem várias edições, mas ele é muito gratificante, ele é muito bom, porque é uma leitura simples, e Neio Lúcio escreve de uma forma que a gente vai compreendendo, porque é muito simples. Ele traz para o dia a dia. Imaginem, comparando hoje com as pessoas que criavam cabras e que tiram leite das cabras. Olha só, são coisas lá do passado, ainda existem, logicamente, não tem problema nenhum. Aliás, hoje já até existe o leite de cabra na caixinha, né? Para crianças e para as pessoas que têm problemas, né? Com a lactose e tudo mais. Então ainda existe sim. A gente fala que não é uma coisa tão comum assim, porque estamos um pouco mais distante dessa realidade. Mas que existe sim, que existe criadores ainda, e
E nós então podemos trazer essas comparações para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Porque quando Jesus diz: quem oferecer um copo de água ao meu irmão, ou um copo de leite, estará oferecendo a mim. Então ele compara aqui este leite para a nossa degustação. E que essa degustação possa ir, conforme nós vamos concebendo esses conhecimentos, nós podemos também ir tirando aquilo que poderá azedar, estragar este alimento. Então, que o leite possa entrar puro, ou seja, o conhecimento entre dentro de nós, mas que nós ainda não podemos tê-lo por completo, porque nós ainda estamos, como eu disse há pouco atrás, nós ainda estamos usando uma peneira que tem forma que às vezes passam também as impurezas, e essa impureza ainda está aqui dentro de nós. Então, meus irmãos, era essa a mensagem dessa noite. Espero que tenha tido um bom proveito para todos, porque para mim foi muito importante, foi muito gratificante, muito bom. Nós estamos com 14 minutos antes das 9, então nós vamos já fazer a nossa prece de encerramento, como eu sempre digo, para que a gente não atropele os nossos irmãos que vão às 9 horas dar início, né? E esse tempo em que a gente dá esse espaço de uns 10 minutos para que vocês possam tomar uma água, mudar de cadeira, se acomodar melhor para poder ficar com a Natália e o Carlos. E depois nós teremos também a nossa irmã às 10 horas em ponto. Então vamos agora, neste momento, elevarmos o nosso pensamento até Deus. Cada um que se sentir confortável possa fechar os olhos. Pegue o seu copo de água para que ele possa ser fluidificado, para que ele possa, através dos benfeitores, os nossos irmãos, os nossos amigos espirituais, estarmos conosco nesta noite bendita, colocando o seu néctar necessário na nossa água. E também, Senhor, nós temos que agradecer de coração pelos ensinamentos que nos chegam através dessa oportunidade que temos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, o nosso Pai maior. Obrigado à espiritualidade maior. Obrigado aos nossos protetores amigos. Agradecemos de coração a todos por essa oportunidade. E aproveitando, também pedimos para que cada um de nós eleve o seu pensamento até um irmão que esteja necessitado neste momento de amparo, do bálsamo salutar, para que possa curar as suas chagas físicas e as suas chagas da alma. Que cada um possa receber, através também da água fluidificada, todos os benefícios que possa lhe chegar. E que nossos irmãos que estejam internados nos hospitais, nossos irmãos que possam estar nos presídios, nos asilos, nas creches, enfim, aqueles que estão desamparados, sem ter aonde pousar o seu corpo, que estão na rua, que estão, enfim, sem o local para o seu descanso. Que eles possam sentir o calor e o amor do nosso Pai Maior, do nosso Mestre Jesus e da espiritualidade envolvendo a cada um. Obrigado, Senhor. Mais uma vez nós te agradecemos e te dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino.
Seja feita sua vontade, assim na terra, como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, na medida que vamos perdoando os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal, pois só teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. E que assim seja. Brilhe tua luz entrou, nós estamos terminamos a nossa prece. Agradeço de coração, agradeço a todos que estiveram presentes aqui conosco. Se eu pulei o nome de algum, eu peço que desculpe pela nosso problema aqui nessa internet, que eu ainda não descobri o que é que está acontecendo, mas enfim, agradeço de coração a todos que estiveram aqui. Recebam o meu abraço fraterno e um beijo no coração de cada um. Até a próxima semana, se Deus assim o permitir. E na próxima semana estaremos lendo o número 4, a lição da semente, onde Jesus nos ensina mais um pouco sobre essa doutrina. Boa noite a todos. Gratidão, gratidão. Um beijo no coração. Fiquem em paz e até a próxima semana, se Deus quiser. Boa noite a todos.